Mês de maio, nós já estamos no quinto mês do ano e a primeira semana do mês de maio já praticamente passou. O mês de maio ele sempre foi lembrado, pelo menos é a minha lembrança, como o mês das noivas. E nesse mês, a lembrança do Dia das Mães. Este mês, a lembrança do mês do lar. E este é o maio diferente, seguramente é. Nós estamos vivendo situações e desafios que nunca enfrentamos dentro da nossa família, nos relacionamentos que temos. A situação da proximidade, a situação do convívio intenso, a situação do partilhar de momentos que talvez nunca antes tenhamos partilhado uns com os outros. Salmo 128, ele diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias da tua vida, vejas os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. Temor de Deus e felicidade no lar foi o tema que foi dado a este salmo na versão que temos. Eu quero convidar você para orar. Nosso Deus, quantos têm sido os desafios que nós temos enfrentado, Pai? E hoje nós estamos enfrentando desafios que nós nunca havíamos, muitos de nós, enfrentado anteriormente. São momentos difíceis, difíceis para muitos, momentos alegres, Senhor, e mais fáceis para outros que por muito tempo talvez não tenham tido a oportunidade de conviver mais com a família. E, ó Deus, com certeza desafios para nós, grandes desafios, mas nenhum deles maior do que a imensidão da Tua graça dispensada a nós, Pai. Senhor, nos ajude com sabedoria, nos ajude com um coração brando, nos ajude com um coração sensível a passarmos, ó Deus, pelos dias que temos vivido. Ensina-nos a valorizar mais e mais o nosso lar, que não é apenas a construção física, mas o relacionamento com as pessoas que o Senhor tem colocado do nosso lado. Abençoe-nos, ó Deus, e mais uma vez, ilumine-nos no estudo da Tua Palavra nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, voltamos já depois de ouvir um hino entoado pelo conjunto Heroínas da Fé, já há alguns anos. De todo o coração.
Bonita homenagem feita pelas senhoras, pelas irmãs do Conjunto Heroínas da Fé, aos obreiros, aos oficiais, aos presbíteros da Igreja Presbiteriana Bela Vista de Tatuí. Meus irmãos, vamos falar um pouquinho durante este mês, em alguns momentos, nos nossos estudos nas quintas-feiras, sobre a vida em família. A família, ela tem vivido momentos seguramente desafiadores. Isso aconteceu já desde muito tempo. De muito tempo, realmente, de muito tempo atrás. Porque a família, ela não tem uma realidade de existência tão nova assim. Ela vem desde a criação do próprio Deus. Então, falar um pouco sobre esta antiga realidade, sobre a velha família, essa é a forma que eu vou pensar e tratar um pouquinho sobre a família, se torna desafiador, porque ela tem que ser trabalhada o tempo todo. E falar sobre ela, com certeza, nos levará a refletir um pouco sobre o nosso dia a dia e refletir um pouco sobre a maneira como Deus, o próprio Deus, a tem trazido em direção a nós dentro da instrução da sua palavra. Vamos lá ao nosso estudo. Velha família, um novo padrão. Sim, uma velha família, porque ela vem desde a criação do próprio Deus, como eu disse agora. Ela começa lá atrás. Então, nós estamos vivendo a família depois do evento da desassociação do relacionamento entre as pessoas e Deus. Então, a família, ela é velha. A família, ela caminha desde lá com os seus desafios. No entanto, meus irmãos, quando em Cristo, mesmo antes da do pagamento da dívida que tínhamos para com Ele estabelece uma nova realidade, Ele estabelece também novos padrões, ou um novo padrão, que envolve a vida de cada um de nós e atinge os nossos próprios lares. Me perdoe, voltando aqui. No século XX, século XXI que estamos, nós vemos que novos padrões começaram a surgir com relação à forma em que as famílias têm se constituído. Então, até eu vou chamar assim os tempos anteriores ao nosso tempo, o modelo de família que conhecíamos era o chamado modelo tradicional. Hoje nós estamos deparando com muitos outros modelos. Eu fui para a internet buscar um pouquinho de informação só para ilustrarmos aqui. E ali eu encontrei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 modelos diferentes. 8 modalidades de família diferentes. Família matrimonial, família informal, família monoparental, família anaparental, família unipessoal, família mosaico ou reconstituída, família simultânea ou paralela e família eudemonista. Irmãos, são modelos que estão aqui hoje, fazem parte do dia a dia que nós vivemos, parte da nossa vivência social, e eu acredito que não apenas se limitam a esses 8, eu acredito que se estenda um pouco mais. Nós temos o seguinte, nós não temos nenhuma dúvida, olhando para o contexto da nossa sociedade hoje, que a família está sofrendo violentos ataques e que isso tem trazido um prejuízo muito grande para a nossa relação social, tem trazido um prejuízo enorme para a vivência que temos dentro das nossas próprias casas, onde os nossos lares se encontram. Então a busca por soluções tem acontecido constantemente.
E nós temos visto que isso tem acontecido de maneira desarticulada dentro dos grupos sociais e não tem encontrado um sucesso real para que os problemas encontrem soluções que sejam de fato efetivas. O que nós vamos fazer então? O que temos diante de nós como realidade que podemos tomar de maneira concreta para viver esses desafios e vencê-los? Em 1991, uma autora americana, Barbara Russell Chester, ela publicou um livro que foi traduzido pela editora Mundo Cristão e lançado em 1993. O título é O Mito do Casamento Perfeito e Outras Ilusões sobre a Vida Conjugal. Ali ela lista 21 princípios classificados por ela como mitos. E esses mitos, muitas pessoas afirmam que existindo dentro do matrimônio fará com que o matrimônio exista de uma forma perfeita. Por exemplo, alguns têm afirmado que para que um matrimônio aconteça de uma maneira perfeita, que o casamento seja um casamento perfeito, basta que o amor exista, é só amar, só é necessário isso. Alguns têm afirmado que o casamento sufoca a individualidade, então para um casamento ser feliz, as pessoas precisam da individualidade e que ele causa um sufoco. Um outro princípio, os cônjuges precisam ser compatíveis. Cônjuges compatíveis vivem um relacionamento feliz, um relacionamento perfeito. As horas difíceis do casamento, aproximam ainda mais os cônjuges. É um princípio que ela toma como um mito, entendendo que ele pode ajustar um casamento. A raiva, ela não tem lugar no casamento. São alguns princípios que nós encontramos ali, nessa autora, falando a respeito de ideias que muitos têm, imaginam que desenvolvendo alguns desses valores, o casamento então chegará exatamente ao ponto que ele precisa. A busca pelo perfeito, meus irmãos, a busca pelo feliz tem sido o alvo de muitas pessoas, de muitos esposos, de muitas esposas, de muitos pais, de muitos filhos dentro da vida da família. A busca de um casamento perfeito, a busca de uma família perfeita, a busca de um casamento feliz, a busca de uma família feliz. Muitos têm entendido que esse é o alvo da vida de cada um de nós, porque não há como viver distante de relacionamentos familiares, relacionamentos parentais. Não há como vivermos longe do relacionamento de uns para com os outros, como uma família. Essa busca, ela produziu muitas tentativas de conquista, que ao invés de arrumar os relacionamentos, ele gerou muita frustração, porque não conseguiu atingir os resultados que se esperavam, ou se conseguiram algum resultado, esse resultado ele não durou muito tempo. Então a busca pela felicidade tem sido o alvo da existência humana. Meus irmãos, a busca pela felicidade, de fato, é o que nós temos como alvo para a nossa vida dentro da família, dentro dos nossos relacionamentos? Vamos pensar um pouco como filhos de Deus que nós somos. E eu quero pensar um pouquinho olhando para alguns aspectos. Primeiro, a família não é uma instituição idealizada pela sociedade. A família, ela não começou como uma instituição social. Muita coisa sim. Elas começaram como instituição social dentro das necessidades que o tempo trouxe diante dos grupos sociais diante de nós.
essas instituições, com o passar do tempo, muitas delas deixaram de existir por não haver mais uma necessidade do seu estabelecimento. A família não começa assim. A família, ela é idealizada por Deus. Quando nós voltamos às Escrituras e voltamos ao início de todas as coisas, como filhos de Deus, nós vemos Deus criando o homem, Deus criando a mulher, Deus os unindo e Deus dando a eles uma ordem para que agora eles tivessem um desenvolvimento que trouxessem a eles aquilo que seria a completude da vida. Ele disse: vocês relacionem-se, vocês vivam em comum, constituam família e povoem a terra. Esse mandato de Deus, ele continua presente até hoje, porque a família que foi instituída por Deus, ela continua e continuará a existir. 2. Ela foi idealizada de maneira monogâmica, segundo as Escrituras. O que significa isso? Deus criou um homem e uma mulher, olhando para as Escrituras, para que eles pudessem viver juntos, construir uma vida juntos, construir ideais juntos, para que eles pudessem fazer as descobertas juntos. Um homem e uma mulher caminhando por toda uma vida, por toda uma existência. E diremos por toda uma eternidade, se nós não tivéssemos o pecado entrando na realidade humana, fazendo parte da nossa existência e limitando a nossa vida aos anos da nossa existência. 3, ela foi idealizada dentro do modelo tradicional de família, que é assim como nós chamamos. Um casal com filhos naturais do seu relacionamento, e podemos hoje entender até filhos adotados dentro dele. Então, ela foi idealizada dentro desses padrões, dentro desses moldes. E 4, ela não foi idealizada para a glória e satisfação pessoal. Como filhos de Deus, nós devemos pensar nesses aspectos. Primeiro, ela não é uma instituição que surgiu por invenção humana. Depois, dentro das Escrituras, ela é uma relação monogâmica, tornou-se bigâmica, poligâmica, pelas situações e circunstâncias do coração humano longe de Deus. Ela foi idealizada dentro de um modelo tradicional de família. Nós olhamos para a Escritura e vemos isso. E ela não foi idealizada para que as pessoas tivessem dentro dela satisfação pessoal unicamente e glória para consigo mesmo. A irmã Wanda Assunção, quando ela prefacia o livro de Harriet e Gerhard van Groningen, ela diz o seguinte no prefácio, eu anotei: não vivemos por nós e para nós mesmos. Somos cidadãos do reino, um reino cuja estabilidade repousa sobre a fidelidade do próprio Deus das famílias. É muito importante nós pensarmos sobre isso. Nós não vivemos para nós mesmos. Nós somos cidadãos de um reino, e este reino ele só terá estabilidade se ele estiver descansando sobre a fidelidade do Deus que o sustenta. Então nossas famílias, elas não existem para a realização da nossa fidelidade. Elas existem para a glória de Deus. Quando glorifica Deus, há gozo dentro do próprio coração, a realização, a bem-estar, a alegria. E daí nós podemos desfrutar da felicidade que não é o alvo primário ou primeiro da nossa existência e dos nossos relacionamentos. Vamos pensar alguns aspectos de uma das famílias da aliança que nós encontramos na Bíblia. Uma pergunta antes. O que buscamos
é uma família perfeita e feliz ou uma família com contentamento e realização? Vamos pensar. O que nós estamos buscando como família? Uma família perfeita e feliz ou uma família com contentamento e realizada na sua forma de existir? Pensem sobre isso. Alguns aspectos da família de Abraão e Isaac e a nossa busca familiar. Eu disse anteriormente uma família, mas envolvendo aqui a família de Abraão e Isaac. Vamos ver alguns aspectos rápidos agora juntos aqui e pensar na nossa busca familiar e como de fato temos vivido e aquilo que de fato esperamos. Primeiro, quando buscamos uma família perfeita e feliz como alvo, nós a buscamos segundo o nosso ponto de vista, ou segundo o ponto de vista pessoal. Quando nós queremos uma família perfeita e feliz, nós normalmente fazemos isso a partir da nossa maneira de enxergar, a partir da nossa cosmovisão, a partir da nossa interpretação dos valores sociais, dos valores familiares, dos valores até mesmo bíblicos, que nem sempre eles estão tão afinados com as escrituras como deveriam. Quando a gente olha então para a família de Abraão, nós vemos o seguinte, que Abraão e Sara, eles receberam de Deus uma palavra muito especial, uma promessa de que eles seriam pais e que deles haveria uma sucessão tão grande que se tornaria uma grande e numerosa nação. Quando isso aconteceu, as escrituras nos dizem que Sara riu-se por dentro. Né? Rir por dentro é aquela situação de dentro de si mesmo começar, não é, a dar risada, talvez imaginando que aquilo, enfim, não era algo que tinha tanta coerência ou tanta lógica. A gente faz isso de vez em quando, né? Às vezes alguém diz alguma coisa para nós e nós, por fora, nós não demonstramos uma expressão, mas por dentro nós nos debulhamos em riso, dizendo que bobagem, que besteira. Isso não é sensato, isso não devia nem ser dito. Sara riu-se por dentro, né? Só que ela se esqueceu de que Deus sonda corações também, né? E isso depois as escrituras vêm nos mostrar que Deus estava sondando o coração de Sara de maneira muito íntima naquele momento. E por que ela fez isso? Porque as condições para que ela ficasse grávida e tivesse um bebê era uma situação extremamente desfavorável. Então, quando ela depara-se com a promessa de Deus, ela resolve ajeitar a situação, ela resolve dar um jeitinho em tudo isso e fazer isso por conta própria. Foi quando então ela dá a sua serva, pessoa que a servia, para que então tivesse um filho com Abraão. E daí nós temos o nascimento de Ismael. Então, nós vemos que o nascimento de Ismael, filho de Agar, né, foi algo que nós vemos como positivo. E nós olhamos para Sara, olhamos para Abraão e dizemos, olha, que pisada na bola. Sara resolve dar uma mãozinha para Deus. E Abraão aceita aquilo que Sara lhe disse, aquilo que Sara lhe propôs, e faz algo que certamente não deveria ter feito. Irmãos, nós olhamos para Sara, olhamos para Abraão e vemos que eles resolvem um problema ou uma questão que
envolvia suas vidas, agora tomando iniciativa por si mesmo. E, irmãos, deixando de lado aquilo que Deus houvera dito. Lembra de uma coisa, que mesmo quando usamos os princípios das Escrituras, os princípios revelados por Deus, nós corremos o risco de fazermos segundo a nossa maneira de ver, a nossa maneira de enxergar, a nossa maneira de interpretar. E nem sempre vamos para o todo das Escrituras para entender se de fato o que estamos entendendo é coerente. Se de fato o que estamos entendendo tem harmonia com o todo das Escrituras. E se não tiver, podem ter certeza de que a coisa não vai funcionar como precisa. Então, primeiro, quando nós olhamos para a questão e a relação de família, nós vemos que se buscarmos uma família perfeita e feliz e tivermos isso como alvo, nós vamos fazer isso segundo o nosso próprio ponto de vista e corremos o risco de fazer besteira. Segundo, nós temos a tendência de entender que para que os relacionamentos, temos a tendência de entender que para os relacionamentos caminharem em direção à perfeição, pessoas precisam de mudança. Nós olhamos para a família de Abrão, vemos Abrão, Sara, e como nós achamos que poderia ser diferente aquele relacionamento e aquela família. Bem, talvez olhando para aquela situação, para aquela circunstância, nós disséssemos, Sara não deveria ter rido por dentro, Sara não deveria ter duvidado absolutamente do que Deus havia lhe dito, e Abraão não deveria ter aceitado a proposta de Sara. Meus irmãos, a grande questão é que sempre entendemos que o problema é do outro, que é o outro que precisa mudar. Nós olhamos para Abraão, olhamos para Sara e dizemos eles precisariam ter mudado. Se Abraão estivesse olhando para Sara e Sara para Abraão, segundo a ótica de cada um, para que o problema que foi gerado ali se resolvesse, talvez um estivesse jogando pedra no outro. Vamos lá atrás, vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar no tempo das Escrituras, não no nosso tempo. Lá atrás, onde o pecado se fez presente na vida do homem, logo depois que então Adão come do fruto dado por Eva, e ali eles têm o seu primeiro encontro com Deus depois da queda, da mudança, da inclinação dos seus corações. Quando Deus fala com Adão, é interessante observarmos que Adão, ele não assume em si mesmo responsabilidade, ele passa para Eva a bola. Ele diz, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, né, põe a culpa nela, e joga por tabela a responsabilidade em Deus. Senhor, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu e eu comi. E Eva, por sua vez, também não assume a responsabilidade e joga para cima de Satanás. Irmãos, debaixo do pecado, essa é a tendência que temos em nossa vida. Quando a gente caminha um pouco mais, nós temos Abraão, Isaac então casa-se com Rebeca e tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Então nós olhamos para a família de Esaú e Jacó, nós vemos a família de Abraão e Sara, uma família desajustada. Nós olhamos para a família de Rebeca e Jacó, ou Jacó e Rebeca, uma família desajustada. Então, para que a família
para que essas famílias pudessem caminhar em direção ao ajuste, eles precisariam de mudança. E a nossa tendência qual é? A nossa tendência é de ouvir as coisas com o ouvido dos outros. Ou seja, nós temos uma tendência enorme, meus irmãos, de acharmos que o problema está sempre nos outros. Você já foi alguma vez à igreja? Já ouviu alguma mensagem pela TV, internet? Ou você já leu alguma coisa e quando você leu, você pensou em alguém? Você direcionou essa palavra a alguém como necessidade que ela tem? Quando nós ouvimos alguma coisa que entendemos ser importante para a nossa vida familiar, nós temos a tendência de pensar que aquilo que entendemos é algo que alguém deveria estar ali para ouvir, para que pudesse mudar. Nós temos a tendência de achar que o outro precisa de mudança, que o outro precisa de transformação, que o outro precisa ter a sua vida com valores mudados e transformados. Como eu gostaria que fulano estivesse aqui. Quem sabe ele ou ela mudasse com essas palavras. Ou nós então pegamos um livro e damos para alguém com a intenção de mudá-lo à semelhança do nosso pensamento. Nem sempre damos um livro a alguém ou levamos uma palavra a alguém pensando na melhora do coração dela, mas para fazer com que ela passe a pensar, a agir da forma como nós entendemos que deve ser, para que ela se afine à nossa própria orquestra. É fato que as pessoas precisam mudar, não temos dúvida disso. E o que vemos nos outros é o que os outros também veem em nós. Nós também precisamos mudar. Meu irmão, minha irmã, o nosso cônjuge erra, os nossos filhos erram, os nossos pais erram, os nossos irmãos erram, mas nós também erramos. A questão é: como Deus me ensina a tratar o erro dos outros para que minha família viva, para que seja a minha família uma família que honre ao Senhor. Não é como ela deve viver para que eu fique bem, para que eu esteja feliz, para que eu viva com alegria. Como é que Deus me ensina a viver com a minha família de forma tal que a minha família honre ao Senhor? Quando olhamos para as Escrituras, nós vemos as Escrituras apontando o dedo diretamente para o nosso coração. Os dardos abençoados de Deus são direcionados a nós. A sua palavra viva e eficaz, ela é trazida particularmente e pessoalmente a nós. Significa que também ao outro, mas não para que nós olhemos para o outro, ouvindo e digamos, isto é para você, sem entender que a aplicação também é para mim, é para a minha vida. Deus, meus irmãos, trabalha em cada um de nós, individualmente, particularmente e pessoalmente. A grande mudança que se faz necessária dentro do nosso coração é de uma mudança pessoal. A grande mudança que se faz necessária dentro da nossa família é a mudança de cada um de nós. Irmãos, nós precisamos mudar. Nós precisamos, para que estejamos bem, mudar o nosso coração, transformar
a nossa vida pela mudança da nossa maneira de ver, da nossa maneira de enxergar o dia a dia segundo a visão que o próprio Deus nos dá. Paulo diz isso. Transformem-se pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero tomar um texto de Efésios, carta que Paulo escreve àquela comunidade. Efésios trata de como Deus deu vida a nós quando nós estávamos espiritualmente mortos. E não somente isso, mostra a extensão que esse ato de Deus toma, até quem e onde ele atinge, e mostra que agora uma nova vida, ela envolve uma nova realidade numa nova sociedade que diz respeito a novos relacionamentos, e esses novos relacionamentos como igreja, que não é a instituição, mas o povo remido de Deus, deve ter como cuidado para que não seja agora tomado por mentiras de Satanás ou derrubados por mentiras que adota para a sua própria vida, achando que é uma verdade. Então, Deus nos mostra isto ali. Eu quero tomar uma parte do capítulo 4, caminhando para o momento final e para a conclusão do nosso estudo de hoje. Então Deus nos chama a atenção para uma vida de santidade, ou uma nova vida vivida segundo os novos padrões que agora temos em Cristo Jesus. Irmãos, com filhos, passamos a ter vida. E vida com um padrão que tem que ser o novo padrão. Se é uma nova vida, há uma nova realidade. Se há uma nova realidade, essa nova realidade tem que ser vivida de acordo com um novo padrão, uma nova condição. E deve-se ter um novo valor de atenção e novas armas para enfrentar os novos desafios. Efésios 4, 25 a 32, ele diz assim: por isso, não mintam mais. Me acompanhem aqui. Por isso, não mintam mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Então, primeiro, vamos dizer a verdade a cada um. Estamos falando de novos padrões, vida em família. A coisa começa em nós. E aí ele continua: se vocês ficarem com raiva, o crente não fica com raiva. Quem está vivendo agora a nova condição como filho de Deus não tem isso. Tem sim. E ele diz: se você ficar com raiva, faça o quê? Desabe com raiva sobre as pessoas. Não, olha só. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Na outra versão diz: não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira. Irmãos, olha o que Deus está dizendo. E aí ele diz: não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Aqui tem um problema enorme para a nossa vida. Falar em mentira ou falar em roubar pode estar um pouquinho distante da maioria das pessoas. Mas a língua é um problema terrível. E diz aqui, então, Paulo aos novos filhos de Deus,
que tem que viver novos relacionamentos. Depois pega a sua Bíblia e dá uma olhadinha no capítulo 5, capítulo 6, que vai falar sobre a maneira como deve se viver na relação de esposo, esposa, pais e filhos, patrões e empregados, empregados e patrões. E a questão, meus irmãos, que envolve as nossas palavras, ela é séria. Aquilo que nós estamos dizendo, a maneira como dizemos, as nossas palavras são boas, as nossas palavras ajudam, de fato, a pessoa a estar mais forte com Deus, ajuda as pessoas para que elas cresçam e melhorem. E continua no verso 30. E não façam com que o Espírito de Deus fique triste. Irmãos, as nossas atitudes entristecem o Espírito e nem sempre, apesar de termos conhecimento dessa palavra, nós damos valor a isso. Pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Ele é o selo que garante que nós seremos entregues a Cristo da maneira como precisamos ser, sem a violação da santidade que foi colocada em nós. E continua: abandonem a amargura, todo ódio, toda raiva. Irmãos, nós temos vivido sociedade cheia de raiva, cheia de amargura, cheia de ódio. E isso tem envolvido a nossa família. E dentro de casa nós temos vivido isso. E Paulo está dizendo: abandonem a amargura, abandonem o ódio, abandonem a raiva. Para de gritaria. Para de insultar as pessoas, parem de ser maus. Verso 31. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros. Perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Pedir perdão é fácil ou não tão fácil? Ora, irmãos, perdoar é necessário e pedir perdão também, porque nós erramos, porque nós pisamos na bola, porque nós entristecemos o Espírito. Precisamos pedir perdão a Deus pelos nossos atos errados e sabemos que erramos. Pelas palavras ditas inconvenientemente e sabemos que as dizemos. E nós precisamos pedir perdão às pessoas que estão conosco. E também precisamos perdoá-las, porque é um relacionamento mútuo. Porque eles erram e nós também erramos. Terminamos, meus irmãos. Concluímos. Um lar gostoso de viver é um lar onde nós fazemos a diferença, tornando um lar de harmonia e paz em tudo que depender de nós, segundo a visão do Deus idealizador da família. Eu vou repetir. Um lar gostoso de se viver é um lar onde nós fazemos a diferença, tornando um lar de harmonia, um lar de paz em tudo que depender de nós, segundo a visão do Deus que idealizou a família, que a tem sustentado, que a tem mantido. Deus abençoe você, sua vida, o seu lar, e lembre-se que o nosso lar e a nossa família somos nós, e nós somos o instrumento que Deus quer usar dentro da nossa vida de família. O mal-estar que vivemos às vezes no ambiente familiar, ele não existe por causa do outro, mas existe por causa do nosso coração. O nosso coração com Deus precisa ser melhor tratado, melhor trabalhado, precisa ser melhor moldado dentro desse cuidado rico que Deus tem. As coisas começam em nós, não começam no outro, não. Nós vamos orar, depois nós encerramos com o nosso postulado de hoje. Nosso Deus amado e eterno Pai, perdoe-nos, Senhor,
porque nós temos olhos para encontrar os defeitos dos outros. E temos, Senhor, uma cegueira enorme para encontrar os nossos próprios defeitos, os nossos próprios erros. Ó Deus, perdoe-nos, porque há muitos momentos em que estamos enxergando o cisco no olho do outro, quando nos nossos olhos há uma rocha enorme. Perdoe-nos, Pai, porque há muitos momentos em que olhamos o outro, rimos do defeito do outro. Há muitos momentos em que apontamos o outro, sem nos darmos conta que o Senhor tem apontado para nós a tua mão amorosa e ao mesmo tempo disciplinadora, mostrando, Senhor, que nós somos tão falhos e falíveis como aqueles que estão à nossa volta e que temos que aprender a amar com os defeitos que tem e que devemos entender que nós somos o rico instrumento do Senhor para aprimorá-los, ó Deus. Não por nós como lapidadores, mas para que sejamos instrumentos do Senhor, para que essas vidas sejam lapidadas em crescimento de fé, maturidade, melhora, Senhor, na relação contigo. Senhor, que as coisas comecem em nós. E que desta forma tome em conta, Senhor, da nossa vida de família. Abençoe os nossos lares. E mais uma vez gratos, porque o Senhor tem nos protegido, amparado e dado-nos, ó Deus, as condições para vivermos a nova realidade de vida que o Senhor deu-nos em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meu irmão, minha irmã, tenha uma noite renovada de bênção e que o seu lar seja abençoado por Deus através da sua vida, através do seu coração, através da mudança renovada que Deus está operando em você, dia a dia, a cada dia a mais. Começar em mim, em você. Que os corações nos nossos lares sejam quebrados, sejam mudados e que tenhamos um lar abençoadamente renovado, um lar abençoadamente em paz, um lar que nos dê alegria para viver. Que Deus te abençoe. Amém. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar